também estou aqui presente. Um, Quero só fazer um pequeno aviso. Eu estou bastante cansado, a semana foi bastante complicada, por isso saírem asneiras, não é asneiras daquelas asneiras chatas. Eu sou do Norte, às vezes digo que são como vírgulas, mas não são dessas. Essas vou tentar controlar, mas saírem asneiras do discurso normal, peço desculpa. É o cansaço, é sexta-feira, mas vamos tentando fazer aqui as coisas em condições. Bem, vou partilhar a tela, vamos falar um bocadinho destas temáticas que, que a Susana já teve a oportunidade de introduzir. E falando sobre tudo isto, há um projeto que é o vacaloura.pt, do qual eu sou coordenador, e que trabalhamos com o Escaravelho, um ser vivo em particular, para falar de todas estas temáticas ligadas à conservação das florestas, à gestão sustentável dos espaços, da madeira morta, das árvores vivas, várias questões particulares, dos quais eu vos gostava de introduzir o projeto, falar de algumas das coisas que nós tentamos implementar e o que é que temos feito com cidadãos um bocadinho por todo o país, e o que é que isto tem trazido de benefícios para esta espécie em particular, mas para os ecossistemas em geral, do qual elas dependem. Pronto, o projeto vacaloura.pt é um projeto que é voluntário, nasceu em 2016, por 4 entidades iniciais: a Associação BioLiving, com a qual eu sou um cofundador, a Universidade de Aveiro, onde na altura estava ligado, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, e a Sociedade Portuguesa de Entomologia, sociedade de quem estuda os invertebrados. Estas 4 entidades, em 2016, então, juntaram-se para criar este projeto, que tem como grande objetivo promover a ciência cidadã, que é o papel que qualquer cidadão pode ter para apoiar projetos científicos de várias formas diferentes, seja compilando informação, partilhando conhecimentos, ajudando na análise dos dados, pode ser de várias formas, pensando em problemáticas, encontrando soluções, mas também trabalhando a educação ambiental e a sensibilização ambiental, um bocadinho isto estamos aqui a fazer agora, para realmente mudar um bocadinho a forma como as florestas em Portugal são tratadas e como é que a sua biodiversidade se vai mantendo nestes sítios. E fazemos isto trabalhando com a vaca loura. Eu não tenho a certeza qual é o nome que é conhecido em Arouca. Susana, consegues-me ajudar? O mais comum. Eu acabei por batizá-la também de vaca loura. Também Não adotaste a sei vaca loura. se algum dos participantes quer partilhar outro nome pelo qual conhece esta espécie. Eu sempre chamei de carroxo. Carroxo, Não ok. sempre chamei disso. Ótimo, muito bem. Mais algum diferente? Sim, também estão a confirmar, carroxo. É carroxo? Ok. Pode ser. Então eu vou adotar o carroxo. Onde virem vaca loura é carroxo. Pronto, e esta questão surge sempre que faço uma sessão deste género. Peço desculpa. Eu Força, conheço-a como biscórnia. Biscórnia. Também já ouvimos Biscórnia. falar dessa, exatamente. Sim. Este eu acho que é mesmo de Arouca. Eu sou de Sinfãs e lá pelo menos. Ok. Sim, e lá Ok. falamos assim. Boa. Biscórnia. Tem 2 Ótimo cornos, nome. bicho. Exatamente. Pronto, isto é muito engraçado. Pronto, eu vivo neste momento em Lousada, não sei se conhecem, perto de Passos Ferreira, Penafiel, aqui na região de Val de Sousa, e cá também há um nome particular para a espécie, que só existe aqui, que é Cornélia. E é dos grandes valores que esta espécie tem e que permite trabalhá-la nestes projetos com os cidadãos. Já vou falar melhor sobre isso e vou-vos ter mais ou menos o número de nomes que nós conhecemos que existem no país. Pronto, mas o que nós fazemos é trabalhar com este escaravelho, que é muito grande, que eu penso que se calhar todos conhecem, se não conhecerem já vou passar a conhecer, que falando dela, falamos não só do que acontece com esta espécie, mas também de todas as outras que dependem de habitats semelhantes ao que a vaca loura ocupa, que é a madeira morta, que é este processo estes habitats que são extremamente importantes em diversos processos naturais no ambiente, desde a reciclagem dos nutrientes, para entre outras coisas. E trabalhamos tudo isto para sensibilizar diferentes públicos, desde cidadãos normais a proprietários agrícolas, florestais, entidades estatais, públicas, o que é que seja, para os problemas que estes seres vivos estão a enfrentar, como é que os podemos resolver e como é que podemos transformar também a percepção pública sobre o que é que deve ser também a gestão florestal, onde é importante produzirmos madeira e outros recursos, mas onde também podemos ter alguma sensibilidade, também trazer a biodiversidade destes organismos para a equação e tentarmos encontrar aqui equilíbrios em tudo o que fazemos. E acima de tudo queremos também que
promover uma cidadania ativa em prol da conservação da natureza em Portugal, por todos. Porque a conservação da natureza, como sabem, não é exclusiva das áreas protegidas, das reservas, do geoparque, dos bioparques, todos os nomes que quisermos dar. A biodiversidade está no centímetro ao lado de nós. Costuma-se dizer que está fora da porta da nossa casa, mas na realidade muitas vezes até está cá dentro. E é possível fazer conservação em todos os centímetros quadrados deste planeta. Claro, equilibrando com outros usos de solo, com outros interesses, e é isso que também tentamos promover. Pronto. Então, o carroxo, biscórnia, cornélia, como quisermos chamar, vaca loura, é um bichinho grande. Pode ter os adultos, o escaravelho, como vemos este aqui na imagem, que é um macho, tem os 2 cornos, que são as mandíbulas. Podem ter entre 8 a 12 centímetros de comprimento, e é uma espécie que está dependente de florestas nativas ou árvores nativas de grandes dimensões, ou florestas com uma grande idade, com uma grande escala, em que as árvores são maduras, e principalmente que sejam carvalhos. No nosso país, carvalho alvarinho, no resto da Europa, outros tipos de carvalhos, mas acaba por ser a espécie principal de que esta espécie de árvore que esta espécie de carvalho depende. É uma espécie também que é protegida por leis comunitárias, que vêm da Comissão Europeia, por já ter desaparecido em alguns países, estar em decréscimo generalizado por toda a sua distribuição na Europa. Por cá ainda não está nesse ponto, mas está quase ameaçada de extinção, por toda a Europa, basicamente. Cá estamos perto disto. E depois tem esta questão também que está ligada a muitos contos e tradições populares. Por um lado, sabemos que tem muitos nomes diferentes, e se pensarem em insetos com nomes comuns, que não seja aquele nome científico, a vaca loura é Lucanus cervus, se calhar não se lembram assim tantos outros insetos que aquela espécie particular tem um nome por qual é conhecida. Talvez alguma borboleta, uma libélula, os tira-olhos, mas pronto, são todos tira-olhos, ou são todos borboletas, não há tipo, uma borboleta particular, é difícil. E este escaravelho tem nomes próprios, que as pessoas o conhecem. Em Portugal temos cerca de 32, 33 nomes diferentes por qual esta espécie é conhecida. Alguns são variações, carroxo, carrocha, caroxo, carocha, pronto. Nós contamos isto com 4 nomes diferentes, mas são variações que acontecem. Mas temos biscórnias, cornélias, vaca loura, cabra loura, escorna-bois, e mais alguns. Não me lembro de todos, são mesmo muitos. E de qual é muito interessante perceber que um inseto com tantos nomes diferentes é porque tem uma ligação diferente também às pessoas, e que vem, por exemplo, de outro tipo de ligação que as pessoas tinham a este escaravelho, que eram os amuletos que se faziam com os seus cornos no passado. Isto são fotos que conseguimos arranjar. Normalmente são mais iguais, o que mais ouvimos falar cá em Portugal são aqui os do lado direito, com este pequeno não sei o nome disto, a parte de prata que normalmente se fazia para depois meter o fio. Este do lado esquerdo tem aqui umas folhas de carvalho, umas botas, uma coisa muito mais engraçada. É uma fotografia que veio do Reino Unido, mas que é uma tradição que acontecia na realidade em toda a Europa, que é muito interessante perceber. Esta é apenas uma das ligações que havia. Falava-se que era tanto para afastar o mal olhado, para dar boa sorte, já ouvimos também pessoas que em criança ofereciam os meninos às meninas como um pedido de namoro, mas também já vimos outras histórias, pessoas que atavam um pequeno fio nas patas do escaravelho, ou começava a voar e iam a passeá-lo, ou que faziam pequenos carrinhos com a casca dos pinheiros e depois atavam como se fosse uma vaca, um carrinho de bois, em que o boi era a vaca loura, e faziam corridas, e que infelizmente isso perdeu-se tudo. E eu em particular trabalho com estas questões, não conheço muitos outros seres vivos que têm estas ligações ao mundo popular, às pessoas. E por isso é que é tão fácil falar dele, ter pessoas aqui unidas uma sexta-feira à tarde para ouvir falar sobre isto, para irem dar um passeio no sábado, ou quando for, e procurá-las e conhecê-las, ou reencontrá-las, uma vez que no passado eram muito mais comuns. Pronto. E este escaravelho, como está a referir, ele tem uma dependência por madeira morta. E estes organismos têm esta ligação, são normalmente denominados, o nome técnico, e eu sendo biólogo, deixem-me trazer um bocadinho da componente técnica, senão eu fico aqui
com isto tudo debaixo da linha, depois não sai nada, que são os organismos saprocílicos. Conhecem os polinizadores, não é? Polinizador é um ser vivo que tem uma função, que é a função, neste caso, polinizar. Neste caso, são saprocílicos, que são organismos que têm uma dependência por madeira morta em algum momento da sua vida. Seja, por exemplo, o pica-pau, que usa partes mortas das árvores ou ramos secos para fazer os seus ninhos ou para se alimentar. Sejam os cogumelos, que ajudam na decomposição. Sejam as salamandras, que hibernam dentro de troncos mortos ou debaixo destes troncos e passam lá o inverno. Seja a vaca loura, que também tem esta função. É todo um conjunto de organismos que, durante algum momento da sua vida, precisam mesmo, então, de madeira morta para viver. E, na realidade, são muitos, mas mesmo muitos. Falamos de cerca de 30% dos seres vivos que existem nas florestas a nível mundial. E, por isso, quando retiramos esta madeira, esta componente destes espaços, estamos a levar também, com esta madeira, toda esta vida associada. E, por isso, tendo uma floresta muito limpinha, por mais que consigamos evitar incêndios, e mesmo assim nem sempre conseguimos, estamos a eliminar uma enorme componente destes espaços que nos traz também muitos serviços extremamente importantes e que nós não damos conta. E o que acontece é que, por causa de pressões humanas, acima de tudo, também se consegue perceber como é que isto afeta estes seres vivos, e pelo menos a nível da Europa, e focando nos escaravelhos, que acabam de ser dos grupos mais diversos com estas dependências, cerca de 18% das espécies que existem na Europa, das que foram avaliadas cerca de 700 das mais de 4 mil escaravelhos que têm esta função na Europa. Destas 700, cerca de 18% estão ameaçadas de extinção. Este valor pode variar um bocadinho, uma vez que quase 25% das espécies não foi possível avaliar o seu risco de extinção, por isso se estas 25% forem todas dadas como ameaçadas, podemos chegar aos 40%, isto varia sempre. Pronto, mas é um valor que, por si, acaba por não dizer muito, mas quando comparado com outros organismos a nível da Europa e o seu risco de extinção, já nos chama um bocadinho mais de atenção. Falando nos polinizadores, abelhas e as borboletas têm apenas 9%, não estou a dizer que é mau, simplesmente são menos porcentagem. Tem 9% das espécies em risco de extinção na Europa. As aves, 13%. Libélulas, libelinhas e os mamíferos, 16%, 17%. Os escaravelhos saprocílicos, como estava a mostrar, estamos nos 18%. E acima deles, invertebrados terrestres, apenas os gafanhotos e os grilos estão piores. Ou seja, tem uma maior porcentagem de organismos em risco de extinção. Invertebrados de água doce, os moluscos, os caracóis, as lesmas, por aí fora, têm uma muito maior porcentagem, tal como os peixes de água doce. São habitats que estão muito, muito mal na Europa. Mas então estamos aqui a meio da tabela. É algo a preocupar e que temos de ter em atenção. Pronto, este relatório também nos mostra quais são as principais pressões que estes escaravelhos têm e o que é que tem levado ao seu desaparecimento. A principal razão, peço desculpa por estar em inglês, não consegui traduzir, mas a principal razão é a remoção de madeira das florestas, o corte de árvores, a limpeza florestais, etc, etc. A segunda são as questões de urbanização e desenvolvimentos turísticos, ou seja, áreas que eram naturais e que foram transformadas pelo uso do homem. O terceiro, e que este relatório identifica em particular para a Península Ibérica, são os incêndios, o aumento da sua frequência e intensidade ao longo dos anos. E o quarto fator são as plantações de madeira e para polpa de papel. Todas estas 4 pressões, se pensarmos, por exemplo, eu não conheço super bem o território da Arouca, mas tenho família em Oliveira de Frades, não é muito longe, do outro lado da serra. São 4 pressões que acontecem diariamente, que vejo acontecer de forma natural e que não temos então esta noção, ou este impacto, esta realidade. Peço desculpa, o cansaço a bater, faltam umas palavras. Pronto, não temos bem noção de realmente o impacto que temos no nosso dia-a-dia com pequenas ações que tomamos como normais na gestão da paisagem. Aqui no último, mas porque não é muito fácil avaliar, estão aqui as espécies invasoras. Está a decorrer a semana das invasoras em todo o país. Em Arouca tem sido, o Geoparque tem a fazer imensas ações e também estas têm impacto sobre estes escaravelhos. E por isso há sempre trabalho a ser feito. Pronto, e porquê é que falamos tanto de madeira morta?
não é só importante para estes seres vivos todos, mas tem funções essenciais à sustentabilidade do nosso planeta e da nossa vida, na realidade. Por um lado, ao decompor a madeira, que está cheia de nutrientes, que está simplesmente num processo diferente, ao fazer esta decomposição, estamos a devolver os nutrientes aos solos para que as próximas gerações de plantas tenham possibilidade de crescer. Imagine uma plantação no eucaliptal, devem conhecer alguns bastante bem, em que a gestão, se for extremamente intensiva, crescem as árvores, 12 anos depois cortamos, cresce outra vez, cortamos e levamos embora, e estamos sempre neste processo de crescimento e remoção. E que raramente deixamos material a decompor. No caso do eucaliptal também não há muito interesse em deixar, porque a nossa biodiversidade não está adaptada a esta madeira e a este material, e aquilo acaba por não decompor sequer. E o que acontece é que os solos ficam cada vez mais pobres, estamos a remover tudo o que é possível de nutrientes, a deixar componentes, que acontece no caso das florestas exóticas, espécies exóticas, deixar componentes químicos nos solos que os nossos seres vivos não são capazes de ultrapassar para continuar o seu ciclo, e por isso estamos aqui a criar uma bola de neve de destruição a longa escala, que é assustadora. Por outro lado, do ponto de vista que esta madeira também tem, pode funcionar como uma esponja de umidade nos espaços florestais. A madeira, ao decompor, não sei se já tiveram a oportunidade de escavar um tronco no meio de uma floresta, eu faço muitas vezes. Quem se juntar a nós amanhã, se encontrarmos algum, podemos voltar a ser crianças e pronto, para mim é fácil, sou jovem, mas podemos procurar uma bicharada e brincar um bocadinho, faz parte dos processos de aprendizagem. Mas muitas vezes agir no inverno, pegar um pedaço de madeira que está decomposto e desfazê-lo como se fosse uma esponja e escorre água, pronto, como se estivéssemos a lavar a louça, basicamente. Funciona mesmo como uma esponja, em alguns casos, e que permite funcionar então também como um abrigo para muitos seres vivos, regular a temperatura destes espaços, regular a umidade do ar, entre outras coisas. Tem ainda uma outra função, que é o suporte dos solos. Em 2017, não sei se em Arouca houve, não sei se houve um grande incêndio ou não, eu não me lembro já onde é que foram. Foi 2016 e 2017 também, os 2 anos. O pior foi em 2016. Pior foi em 2016. Pronto. E em princípio, uma das coisas que fizeram logo a seguir aos incêndios, ou alguns sítios fizeram, foi cortar as árvores queimadas e deixá-las cair no solo, perpendiculares ao declive, ou seja, fazer barreiras para que quando viessem as chuvas todo o material não fosse parar tão rapidamente aos rios. Pronto, isto é suporte de solos, é suporte de matéria orgânica. Que estas árvores naturalmente, eu não tenho aqui nenhuma fotografia de uma floresta cheia de madeira morta da Europa Central, eu já tive em algumas, não tenho aqui nenhuma foto disso, mas o que acontece é que nota-se perfeitamente que esta madeira cai de forma natural, entrelaçando-se e criando barreiras contínuas a que todo este material se mantenha fixo, mesmo estando caído no solo, e então que possa fazer este processo todo e não seja lixiviado, levado para os rios, e que daí venham todos os problemas. Mas isto são apenas algumas das temáticas por qual a madeira morta acaba por ser importante, porque é que talvez possamos pensar nela de uma forma um bocadinho diferente, e porque é que a questão das limpezas das florestas, e já estou a fazer lobby e advocacy, que se calhar devemos pensar de uma forma um bocadinho diferente, não é limpar tudo, é limpar algumas coisas, e isso deve ser feito, mas também a madeira, em vez de ser removida, pode simplesmente ser organizada em alguns espaços, limitando os problemas, mas permitindo que continuem as suas funções. Nós fazemos isso em Lousada, no município, felizmente, e tem sido bastante interessante em alguns espaços. Pronto. Ainda para acabar esta temática muito rápida da madeira morta, há alguns estudos que nos dizem e que indicam quanto é que deveria ser a quantidade de madeira morta nos espaços florestais para que os seres vivos tivessem as suas comunidades saudáveis. Pronto, para o nosso caso, isto é para diferentes florestas da Europa, florestas boreais, florestas de montanha de altitude, ou seja, Europa lá para cima, e o que é mais parecido connosco são aqui as florestas de beech, faia, oak de carvalho, ou seja, florestas carvalhais, ou seja, as nossas florestas nativas. Isto é o que temos mais parecido neste estudo. E que nos diz que devia existir, pelo menos, para qualquer tipo de florestas, o valor mínimo deveriam ser 10 metros cúbicos de madeira morta por hectare. E que o ideal deveria ser entre 30 e 50. Mas que qualquer valor neste intervalo seria ótimo. Isto é o que deveria acontecer.
Também existem estudos que nos dizem quanta madeira morta existe em média em cada país da Europa. Felizmente o valor médio está mesmo acima do valor mínimo recomendado, 11,5 metros cúbicos por hectare. Não sei se já encontraram Portugal. Costuma ser rápido. Infelizmente. O valor médio de madeira morta disponível em Portugal, nas nossas florestas, é de 2,7 metros cúbicos por hectare. Estamos muito longe do valor mínimo recomendado. São vários problemas. Temos pouca madeira morta, ponto. Por outro lado, os dados que foram requeridos para fazer este relatório, pelo menos por parte de Portugal, vieram do inventário florestal, que é um processo que vem de pontos de amostras no território e que vai buscar simplesmente as árvores que estão em pé. E o que nos diz aqui é mesmo isto. Nós temos a laranja, nestes gráficos, árvores em pé, ou madeira morta em pé. Temos a amarelo, madeira morta caída no chão. Em Portugal, como podem ver, não existe madeira morta caída no chão. O que não é verdade. Existe alguma. Não foi contabilizada para este relatório. Mas, de qualquer forma, é assustador. Estamos aqui logo no início. E podemos pensar, por exemplo, que nós fazemos gestão florestal em uma grande porcentagem do território e até nos inspiramos muitas vezes noutros países da Europa que que produzem imensa madeira, de alta qualidade, em rotações completamente diferentes das nossas, que são, por exemplo, gosto de dar sempre dois exemplos muito simples, que é a França e a Alemanha, que pelo menos no mundo da silvicultura são sempre exemplos muito abordados de boas práticas e normalmente se vai aprender o topo de gama destas árvores. E se procurarmos aqui no gráfico onde é que estão estes dois países, a França está em segundo lugar, tem cerca de 24 metros cúbicos de madeira morta por hectare de floresta, em média. A Alemanha está logo aqui em cima, pouco mais de 20 metros cúbicos por hectare, ou seja, eles conseguem meter a madeira morta nas florestas, produzindo madeira na mesma, todos os recursos associados. Claro que o clima é completamente diferente, eles não têm tantos problemas de incêndios, têm outros, têm muitas mais pragas do que nós, por exemplo, e que destroem milhares de hectares de floresta de uma só vez, mas que mesmo assim eles estão a esforçar-se para não destruir tudo enquanto combatem estas pragas. Eu estive na Alemanha durante um ano, conheci vários destes casos e trabalhei do ponto de vista de investigação. Portanto, e é um bocadinho assustador como é que, se calhar, onde é que nós deveríamos estar, o que é que realmente existe e o que é que podemos fazer para mudar isto. Pronto. Quando voltei da Alemanha, em 2018, comecei a perceber-me que em Portugal basicamente ninguém trabalha esta questão e havia algumas formas, se calhar mais fáceis de fazer do que estar aí a bater às câmaras municipais e a dizer deixem ficar as árvores no chão ou aos proprietários florestais ou o que quer que seja, porque isso não é uma realidade em Portugal, é preciso muito trabalho para lá chegar. E comecei a perceber também ao longo do tempo é que a madeira morta não é só as árvores caídas, partidas, que caíram numa tempestade. São também muitas vezes árvores, que um termo utilizado são árvores veteranas, árvores monumentais. Eu gosto de lhe chamar gigantes verdes, tem um projeto ligado também a estas árvores no Concelho de Lousada, que são árvores de grande dimensão, que por terem vivido tanto tempo, acumulam estruturas em si, como cavidades, ramos mortos, tumores, entre outras coisas, que na realidade são também madeira morta, mas que ainda está numa árvore em pé e que ainda está viva. E por isso podemos trabalhar esta componente nestas árvores, preservando estas árvores antigas de grande dimensão, como um primeiro passo para ajudar todos estes seres vivos. E em particular para a vaca-loura isto é muito útil, porque ela normalmente é encontrada mesmo nestas árvores muito grandes, com grandes tumores, que normalmente quando começam a perder ramos, perdem também raízes debaixo da terra, que é o habitat perfeito para esta espécie. Esta é uma imagem que eu gosto muito sempre de mostrar, que mostra uma árvore destas que está saudável, com muitos tumores, tem cavidades, tem tudo isto, faz parte, mas que em cada cantinho dela, em cada estrutura em particular, há um grupo de organismos que as ocupa. Temos a vaca-loura, a larva da vaca-loura que se alimenta das raízes destas árvores, que estão debaixo da terra. Temos a vespa-crabro, que é parecida com a vespa asiática, mas é a nossa espécie nativa, que muitas vezes faz os ninhos nas cavidades destas grandes árvores. Temos corujas, morcegos, traças, cogumelos que nascem do sol. Todas estas árvores são, por si só, um universo, um ecossistema, e que preservando-as estamos então a fazer um papel muito interessante para todos estes organismos que dependem em parte de madeira morta, que podem encontrar nestas árvores. Pronto.
esta foi a introdução teórica e chata de um biólogo. Peço desculpa se foi muito seca. Não sei se tem alguma questão. Se não tiverem, passo para explicar o que é que andamos a fazer no projeto Vaca Loura para tentar mudar tudo isto. O Força, bate-papo Susana. não tem questões, apenas uma observação de algum tempo atrás, que foi o Sr. Anselmo que partilhou que os dedos dele conhecem muito bem a vaca loura. Maravilha. Tem muitas histórias para contar, certamente. Sendo assim. Muito bem. Pronto. Espero que amanhã se junte a nós e partilhamos essas histórias todas. Não sei se vai ter a oportunidade. Não? Pronto. Então partilhamos no final, se não se importar. Temos sempre muito interesse. Pronto. Pelo projeto Vaca Loura, o que nós temos feito é, então, por causa de todos estes problemas, começamos por falar deste escaravelho. Pensar onde é que ele existia no passado, e se calhar o Sr. Anselmo lembra-se perfeitamente onde é que na sua região eles apareciam, como é que eram as árvores, como é que eram todas estas estruturas. Se calhar algumas dessas árvores já não existem, se é que alguma ainda existe, se calhar também não sabe, e se calhar também já não viu uma vaca loura há uns aninhos, não sei, mais ou menos. Já falamos, tudo bem. Pronto, mas o que nós fazemos então é falar desta espécie, relembrar o passado, relembrar como é que era a paisagem, como é que eram os campos agrícolas, como é que eram as florestas e talvez pensar como é que podemos encontrar novas soluções para tudo isto. Pronto, e o que é que nós começámos a fazer então? Criámos um projeto em que associámos esta imagem inconfundível do escaravelho e qualquer pessoa olha para o nosso logotipo e percebe logo o que é que estamos a falar, pelo menos se conhecerem a espécie é mais fácil. E que começámos a criar plataformas para que qualquer cidadão pudesse interagir connosco, partilhar histórias, partilhar também sempre que vissem um destes escaravelhos e começar então a criar uma comunidade de cidadãos ativos em prol da conservação e da preservação destes organismos. Temos um site, que é o vacaloura.pt, exatamente igual ao nome. Temos redes sociais, Facebook, Instagram, que usamos como uma base para comunicação, para partilha de informação, para voltar a descobrir esta espécie e o que é que andamos a fazer. Mas depois tentávamos, e espero voltar, entretanto, amanhã vamos voltar a isto, mas espero que voltemos com a mesma força que no passado, de estar presencialmente com as pessoas, de mostrar a vaca loura. Nós temos estas caixinhas transparentes que temos os indivíduos montados e que para as crianças é fenomenal porque muito poucos jovens conhecem esta espécie e não fazem ideia sequer das histórias que existem em volta dela. E nós íamos às feiras, íamos a encontros, fazemos conferências, palestras, workshops, falar um bocadinho de muitas coisas diferentes. Temos a nossa veia científica, por isso sempre que podemos vamos também a estes encontros, mas também gostamos de estar na natureza com as pessoas, procurar estas árvores que tenham esta espécie e falar sobre todas estas estruturas que as árvores têm, os habitats que elas precisam, o que é que podemos fazer e ver a vaca loura. Ver a vaca loura é sempre um momento não digo de mudança, mas de relembrar o passado, de um momento nostálgico e que é sempre, que nos faz pensar como é que podemos realmente mudar um bocadinho os nossos comportamentos. Mas fazemos isto com adultos, fazemos também com crianças e falamos da questão da madeira morta. Este foi um caso muito particular, fomos a um campo de férias em Tomar e que fomos com estes miúdos todos para um mosquete que lá existia e pedimos aos miúdos para encontrarem um escaravelho. Tinham 5 minutos para encontrar um escaravelho. E eles começaram todos a correr, como crianças que são, e fizeram muito bem, e nenhum deles me conseguiu trazer nada. E depois eu pedi 5 minutos e fui eu à procura. Dei 5 passos ao lado, vi um tronco caído no chão, virei-o ao contrário e tirei 5 escaravelhos lá de dentro. 2 escaravelhos de rinoceronte, também conhecem, em princípio, tinha mostrado uma fotografia anterior. E depois outra espécie que é a vaquinha, que é um parente da vaca loura, mais pequeno, mais comum, que foi o primeiro registro para a região. É uma espécie comum, mas simplesmente não estava registada. E que depois, o que acabou o dia com os miúdos a quererem levar os escaravelhos para casa como animais de estimação e a tentar controlar birras pronto, porque não podiam fazer. Mas foi muito engraçado porque eles rapidamente perceberam que se calhar há algumas particularidades nos sítios onde estamos que podem levar os seres vivos a encontrarem-se e a estarem escondidos. Pronto, e o que nós pedimos acima de tudo, esta questão da ação cívica, a principal ação que adotamos é pedir às pessoas para registar avistamentos destes escaravelhos.
deste e de outros. Sempre que alguém vir nós pedimos que tirem uma fotografia e que neste momento usamos uma plataforma que é o iNaturalist. Penso que em Arouca tem sido adotado nas várias iniciativas. Biodiversity for All, peço desculpa, está aqui. Tenho de só abrir ali a porta da janela que o cãozinho quer ir lá fora. Só um segundo, com licença. Já agora partilhar que ontem foi feito o primeiro avistamento carregado no nosso projeto de Ciência Cidadã. Já agora, João, enquanto te ausentaste, estava a partilhar que no projeto de Ciência Cidadã ontem foi carregado o primeiro avistamento. Boa. Já tinham existido outros avistamentos, mas não foram carregados ainda na plataforma. Okay. Então, ontem houve, sim, claro, houve um cidadão que observou, em moldes, claro, moldes para ganhar sempre, portanto, a vaca loura. Maravilha, que bom, boa, fico muito feliz. Desculpem, aqui a criança tem 6 meses e quando quer fazer o que lhe apetece, tem de fazer o que lhe apetece, porque pronto, a criança é o Luca, é um cãozinho, eu já vos mostro, Luca de Lucanos, da vaca loura, pronto, é a criança a cada casa. Peço desculpa. Mas pronto, voltando aqui à sessão, nós pedimos então é que usem esta plataforma para que consigamos compilar informação sobre este escaravelho. Até este ano nós tínhamos uma plataforma própria, uma aplicação, um site, e no site havia este processo de registro. Decidimos este ano migrar para esta plataforma porque tem sido adotada por muita gente, por muitos projetos diferentes e não fazia sentido estar a pedir às pessoas para ter uma ferramenta própria para o nosso projeto, etc, etc. Ou seja, fomos para a plataforma que toda a gente usa, faz mais sentido, compilamos informação na mesma, tem sido ótimo. E até ao final do ano passado tínhamos mais de 2.000 registros, não, 2.000 pessoas tinham feito registros de mais de 6.000 escaravelhos, mais de metade sendo vacas louras. Pronto, mas além disto fazemos ainda outras coisas, pedimos a qualquer cidadão que se conhecer um sítio onde esta espécie é comum, que adote um percurso de monitorização durante os meses de junho e julho, por isso já o podem fazer se tiverem interesse. E estes percursos, eu falo muito rápido sobre eles, são basicamente, e amanhã vamos tentar replicar é um passeio que deve ser feito semanalmente, ao anoitecer, uma duração de 30 minutos e com um comprimento de cerca de 500 metros. A ideia é fazer estes 500 metros em meia hora, um passo muito lento, e contar as vacas louras que vamos avistando a voar, caídas no chão, nas árvores, e que ao fazer isto uma vez por semana, entre junho e julho, que é quando a espécie está mais presente, e se repetirmos isto ao longo dos anos, conseguimos ter uma noção se a população deste determinado local está a crescer, a diminuir, e o que é que está a acontecer no habitat à volta que leva a que isto aconteça. Ou seja, uma hipótese, se neste espaço as árvores mantêm-se saudáveis e por acaso a gestão da área estamos a deixar mais madeira morta, é expectável que ao longo dos anos vão havendo mais vacas louras. Mas é preciso ter pessoas no terreno a validar esta informação. Pelo contrário, se as árvores vão desaparecendo uma a uma, se continuamos a fazer limpeza, se houve um incêndio, etc, etc, o expectável é que a espécie desapareça. E se isto acontecer em muitos sítios em simultâneo, pode levar a que esta espécie entre então em risco de extinção em Portugal e é preciso então uma ajudinha para fazer isto. É impossível os cientistas fazerem este processo sozinhos, porque o escaravelho só está cá fora cerca de 2 meses, eu ainda não vos falei da ecologia da espécie, já o vou fazer, só está cá fora durante 2 meses e durante estes 2 meses é impossível para nós estar em todo o lado e fazer este processo. Além disso, construímos abrigos para a espécie, enterramos madeira morta, colocamos em diferentes locais para que eles possam encontrar e colonizar, e identificamos os habitats que a espécie precisa, os carvalhos de grande dimensão, e além disso estamos ainda a replicar ações em todo o país, com a nossa rede de embaixadores, conta neste momento com mais de 50 pessoas e entidades singulares em todo o país, que estão a adotar a nível local ações em prol da conservação da espécie. Não sei se estão aqui algumas questões, estou a ver o bate-papo a brilhar, não sei se são questões que estão a surgir, se são só comentários, está tudo bem, pronto, então vamos seguir. Foi o Sr. Anselmo que partilhou uma fotografia da vaca loura. Eu estava a comentar que ele podia também registar no projeto de Ciência Cidadã. Seria ótimo. Os dois, já agora no de Biodiversidade do Arouca Geoparque e depois no vacaloura.pt. Sim. Está tudo lá na plataforma. Pronto, e nós em 2020 criámos um evento particular
para que durante um fim de semana o máximo de pessoas possíveis estivesse cá fora à procura desta espécie. Foi o fim de semana da vaca louro. Nesse ano foi no solstício do verão. O ano passado foi no 3 e 5 de julho e este ano foi o fim de semana passado. O que acontece é que ao longo dos anos temos vindo a ter cada vez mais atividades, mais parceiros, mais atividades a acontecer. Começámos com 5 em 2020, 15, aqui estão 16, uma delas acabou por ser cancelada, mas foram 15 atividades em 2020 e este ano subimos para as 24 que aconteceram no fim de semana passado. E tem sido muito interessante o número de vacas louras e participantes que temos tido. 2020 e 2021 tivemos mais atividades, menos participantes por atividade, estávamos restritos, tivemos de fazer restrições por causa de pandemias, então o máximo eram grupos de 10 participantes, mas foi muito 10, mais alguns participantes, sempre tínhamos mais monitores, fazíamos grupos, mas no primeiro ano, em 5 atividades, uma delas foi em Santa Cruz da Trapa, aí perto, tivemos 134 participantes, dos quais vimos 31 vacas louras. Em 2020 tivemos 177 participantes e vimos 123 vacas louras. Este ano os números ainda não estão fechados, mas batemos recordes completos, muitas mais atividades. Tivemos mais de 200 participantes e vimos mais de 200 vacas louras também. Foi um fim de semana espetacular, em sítios muito interessantes. E esta semana, em princípio, saem os resultados finais. Pronto, mas nós trabalhamos não só com a vaca loura, este bichinho que conhecem, mas também com outros organismos. Eu vou só apresentar-vos muito rápido os resultados que temos realmente conseguido chegar com este projeto. Que é a vaca loura, a vaca ruiva, a vaquinha, que é o Dorcos, e depois há um bichinho particular que tem um desafio para vocês, o encontrarem, que é o Platycerus spinifer. É daqueles que não têm nome comum, desculpem, como a maior parte dos insetos. Pronto, mas a vaca loura em particular, eu gosto muito dela, é um bichinho muito giro. Já falámos que ela pode ter, aqui a dimensão está mal, é 8 a 12 centímetros. É um bicho que normalmente tem umas cores acastanhadas, avermelhadas, como conhecem, e as antenas, estas coisinhas que saem aqui para os lados, têm 4 segmentos. Isto é importante porque a vaca ruiva, um outro escaravelho que não existe aí na região, mas que ficam a conhecer, é muito, muito semelhante, mas as antenas, pelo menos as fêmeas são mesmo muito semelhantes, as antenas têm 6 segmentos, eu já vos mostro. A fêmea normalmente é mais pequenina e não tem estas grandes, os cornos, não é? Como normalmente se chamam, mas que na realidade são as mandíbulas modificadas que os machos usam para lutar entre si. Este escaravelho tem um ciclo de vida muito interessante. Não sei se conhecem o ciclo de vida, por exemplo, das borboletas, que de um ovo nasce uma lagarta, que essa lagarta come, e sofre um processo chamado metamorfose, em que se transforma num casulo, uma pupa, uma crisálida, que está dentro de um casulo, e que daí sai então, normalmente, falando de borboletas, sai uma borboleta, neste caso sai um escaravelho, que é uma vaca loura. Para esta espécie em particular, este processo dura 3 a 4 anos, dos quais 2/3 deste tempo é passado por uma lagarta, debaixo da terra, nas raízes de carvalhos ou de madeira morta que esteja enterrada, a alimentar-se deste material, crescendo muito devagar, e que no final de um verão, as lagartas que estão prontas a fazer-se para esta transformação fazem esse processo durante o início do outono, e finalizando esta fase, ficam durante todo o inverno, à espera da próxima primavera, a hibernar debaixo da terra. Ou seja, todas as vacas louras que virem este ano estiveram os últimos meses lá debaixo, enterrados, a hibernar, à espera dos dias quentes para aparecer. O primeiro registro do ano foi no 25 de Abril, normalmente são sempre entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, e a partir daí começam a aparecer em força. Então, neste momento estamos num pico de atividade, e por isso é que também fazemos as atividades de fim de semana da vaca loura agora. Pronto, a espécie aparece em toda a Europa, na realidade. Alimentação de madeira morta, principalmente de carvalhos, pronto, e está principalmente nas suas raízes. E em Portugal tem esta distribuição. Isto tem aqui 3 cores diferentes, que vêm dos resultados do projeto. A cinzento claro temos os dados que sabíamos que existiam antes de 2016, dados que estavam publicados em museus, o que quer que seja. A cinzento temos quadrículas que durante estes 4, 5, 6 anos de projeto, não sei quantos são, vamos para o 6º ano, é o 6º ano do projeto, foram dados que foram aparecendo em diversas plataformas, e a vermelho temos todos os dados que conseguimos compilar pelo projeto e que até ao momento permitiram duplicar a distribuição da espécie no país. Temos aqui a arouca, se não me engano, aqui estas franjinhas por aqui,
Estão a ver, tem aqui algumas quadrículas que não se sabia que no passado existia esta espécie e que pelo projeto conseguimos, ou cidadãos fizeram registros e conseguimos confirmar a presença da espécie. Isto tem acontecido para muitos destes organismos. A sua distribuição, esta em particular, é o norte litoral, até a Serra da Estrela, e aqui ao interior, e depois Bragança, e uns registros em Sintra, e aqui uns perdidos. Tudo que for já Alentejo, mais este clima mediterrâneo, esta espécie já não ocorre. Também porque o carvalho que ela precisa já não existe nestas regiões. Mas trabalhamos com outros organismos. Um deles é a vaca ruiva, como eu vos disse, é um bocadinho mais pequenina, mais escura, mais preta. As antenas têm 6 segmentos em vez dos 3. Os machos são muito fáceis de distinguir. Comparem isto a uma vaca loura. Os cornos não têm nada a ver, as antenas são muito maiores, mas a fêmea é muito parecida. Muito mesmo. Só que vemos aqui que as antenas são um bocadinho maiores do que da vaca loura. E isto já faz a distinção completa de uma espécie para a outra. Esta espécie em particular é um bocadinho diferente, não sabemos exatamente o seu ciclo de vida, há muito menos estudos sobre ela, mas ela aparece apenas em Portugal, em Espanha, no sul de França e no norte de Marrocos. Ou seja, é uma espécie que está aqui muito focada no clima mediterrâneo, principalmente na Península Ibérica, e que em Portugal aparenta estar ligada a 2 tipos de carvalhos. A vaca loura era o carvalho alvarinho, esta em particular é ao carvalho negral, que é o Quercus pyrenaica, que existe mais no interior do país, ou o carvalho português, o Quercus fagíneo, não sei se conhecem, não sei se em Europa há Quercus fagíneo, penso que não, por isso esta espécie em princípio também não vai ocorrer, mas ficam já a conhecer. Pois, há aqui um registro antigo, um bocado esquisito, mas que não faz tanto sentido, mas a espécie ocorre de Sintra a Bragança, Mas aqui na temos o transição. negral, desculpa, João. Tem negral, sim. Mas o negral é mais raro ter a espécie mesmo assim. Pronto, o que acontece é que está aqui nesta transição entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Aqui já é muito quente, aqui é muito frio e úmido, ou seja, ela está aqui pelo meio. A espécie normalmente aparece, eu não mostrei ali na vaca loura, já peço desculpa assim, ficam só a saber, muito rápido. A vaca loura normalmente aparece, não aparece aqui os meses, não há problema. Aparece no final de abril, no final de maio, início de junho, que é onde estamos agora. Estamos aqui no período perfeito de atividade e até o final de junho, e depois durante o mês de julho, ainda vão havendo registros. Mas o final de junho, o solstício de verão, costuma ser mesmo a altura onde se vê mais vacas louras. E depois, a partir daí, é sempre a descer até à próxima primavera. A vaca ruiva aparece um bocadinho mais tarde, como eu vos estava a mostrar, peço desculpa. Aparece só a meio de junho e o pico de atividade é meio de julho, início de agosto. Ou seja, aparece mais tarde noutros habitats, por isso nunca se cruzou. E depois faltam só mais 2 espécies muito rápidas que vos quero apresentar. Uma delas é a vaquinha, que é um bicho muito comum, aparece um bocadinho por todo lado, mais pequeno, preto, que encontra-se em madeira de muitas espécies diferentes, se calhar já ouviram, e amanhã vamos ver com a certeza absoluta quem se juntar a nós. Está em todo o país, como podem ver, está assim um bocadinho dispersa, ou em quase todo o país, mais litoral e onde há mais carvalhos também, mas que pode aparecer durante todo o ano, mas tal como a vaca loura, tem aqui o pico de atividade no solstício, pelo menos é quando sabemos que ela tem aparecido mais. E por último, é um bichinho muito particular, o Platycero spinifer, que é um bichinho pequenino, 1 centímetro, 1,5 cm, verde ou azulado, que aparece em maio em zonas de giestas. E que nos últimos anos, este ano já houve 3 registros em Lafões, o ano passado houve 2, e foram todos no lado mais de Viseu, não podem ver aqui, mas aqui este ano já metemos mais 2 ou 3 quadrículas aqui no mapa. Há aqui uns registros antigos que parece muito pertinho de Arouca, não sei se isto é Arouca, aqui este quadrado. Susana, consegues-me dizer? Esta franjinha aqui, de Aveiro com... Deve ser. É uma transição, sim. É a transição, pronto. Sim. Eu não sei bem onde é que foi este registro, mas é na zona. Mas na Serra da Freita deve ter esta espécie deve aparecer com alguma frequência. Ela aparece agora em maio e agora no início de junho, até o meio do mês ainda pode ser vista. Temos muitos poucos registros da espécie. É muito pequenina, anda em zonas de grande altitude, acima de 800, 900 metros, mas que é um bicho muito interessante, porque só existe mesmo em Portugal e Espanha, e do qual não temos informação. E como podem ver aqui no mapa, está no Gerês, está em Montezinho, está na Freita, está no Alvão, no Marão,
está na Serra da Estrela, onde é muito comum, e depois é mesmo, comparando este mapa com todos os outros, é uma espécie que é muito mais rara. E por isso, se isto fosse um jogo de Pokémon, isto valia muito mais pontos e ganhava os ginásios todos e por aí fora. É aquele com superpoderes e coisas do género. É um bicho engraçado. Pronto, depois eu trago-vos a ciência toda, que é o barulho. Ao longo dos anos temos vindo a ter, isto é um número de vacas, neste caso para vacas louras, foram vistas em 2016, 17, 18, 19 e 20. Podem ver que o ano 2020, que é este mais escuro, as barras cresceram todas imenso. O que aconteceu é que criámos esta rede de embaixadores, tivemos muitas mais pessoas à procura dos escaravelhos e por isso tivemos muito mais registros. Aqueles gráficos que nos dizem quando é que as espécies estão mais comuns vêm também de quando é que os registros foram feitos e tem sido muito interessante que isto tem levado a este crescimento da distribuição da espécie, saber onde é que ela está, como é que estão, por aí fora. E para a vaca loura, então, conseguimos duplicar, como estava a explicar-vos há bocadinho os mapas, conseguimos neste momento, temos 200% do conhecimento do que existia anteriormente ao projeto. Para a vaca ruiva triplicámos a distribuição conhecida, para a vaquinha duplicámos também, e para o baticério estamos a crescer aos pouquinhos, por isso é que precisamos de muita ajuda. Há 5 registros da espécie nos últimos 5 anos, este ano já houve 3, há mais pessoas atentas, simplesmente, e por isso quantos mais formos, melhor. Por isso, se forem à serra nos próximos dias, este fim de semana, estejam atentos a uma coisinha pequenina, assim azulada, esverdeada, e registrem no iNaturalist. Mesmo que não... Sim, Susana. Há aqui uma questão que se Força. relaciona com o facto de existir ou não registros para as ilhas. Só para uma destas espécies, para a vaquinha. Há registros, pouquíssimos, desta espécie que é mais comum cá no território, na Madeira. Aparece lá. Não sabemos se foi levada para lá em navios ou o que quer que seja. Não há conhecimento nenhum sobre a espécie em concreto. Sabe-se que há alguns registros muito raros na Madeira, mas também não sei exatamente o sítio concreto da ilha, neste momento. Das ilhas, mas sim. Em termos... Mas tem potencial para ocorrer? Não. Okay. Não. O clima não tem nada a ver com o que temos por cá. Há outras coisas muito mais interessantes, muito mais raras, que evoluíram nas ilhas e que também tem, neste momento há um projeto muito grande, que é o Life Beetles, é um projeto de financiamento europeu para a proteção de 13 escaravelhos, sendo 2 deles de compositores de madeira morta nos Açores. Também é muito interessante. São coisas pequeninas, super raras e têm de ser protegidos o seu habitat. Pronto, mas de uma forma geral, mesmo para acabar, o projeto nestes últimos anos tem, são os dados até 2020, tínhamos 24 embaixadores o ano passado, mais de 6 mil escaravelhos registados. Podem ver aqui sempre 2020 como referência, foi um ano mesmo fenomenal ao projeto. Tivemos 48 percursos de monitorização, aqueles passeios de 500 metros ao pôr do sol adotados. Até ao momento tínhamos feito 116 atividades de educação ambiental, 3.700 vacas louras avistadas, com 4.276 participantes nas atividades e 69 artigos em comunicação social e algumas vacas ruivas avistadas. São apenas alguns números que gosto sempre de partilhar. O projeto tem vindo a crescer e que tem a ver com as pessoas, com a participação, com o envolvimento que vão tendo connosco. Resta-me agradecer, responder a todas as questões que tiverem. Quem se juntar a nós amanhã, eu tinha uma pequena sugestão. Eu penso, não sei se estamos cá todos, Susana, estamos. Toda a gente vai participar amanhã, juntou-se aqui hoje? Talvez. Podes só parar então o compartilhamento, Posso? que é para eu ver Claro os que nomes, sim. é mais prático. E peço desculpa para quem não vai participar, mas é só aqui uma questão de logística que se calhar facilita aqui e aproveitamos e falamos já. Mas se calhar deixamos isso para o fim. Pode ser, Susana? Pode, como e considerares caso melhor. haja alguma questão, podemos discutir mais alguma coisa. Se quiserem ligar o microfone e falar um bocadinho. Sr. Anselmo, adorava ouvir uma história da sua parte, se quiser participar. Sim, sem problema nenhum. Olá, boa noite. Boa noite. Eu tenho 2 histórias que me lembro, mas conta com em mais pequenito também recebeu uma mordidela numa mão. Mas 2 tenho alguma lembrança, devia ter 6, 7 anos, não posso precisar se foi no mesmo ano, se não. E a curiosidade é a forma como me trataram. Foi uma vez em casa da minha avó paterna e outra vez em casa da minha avó materna. Em casa da minha avó paterna eu apareci lá com a vaca loura
pendurada lá com o arroz pendurado no dedo, Sim. e a minha avó tirou-me aquilo e meteu-me logo o dedo em vinho tinto, que era para desinfetar e para não inflamar. E em casa da minha avó, da minha avó materna, já foi diferente. Passaram o dedo em água e enxugaram um pano em bagaço para desinfetar a ferida. Muito bem. E essas duas histórias, principalmente em casa da minha avó paterna, eu tenho muito essa lembrança de aparecer lá com o bicho no dedo. Sim. E a propósito já do que falou dos amuletos, quando eu andava na primária, isso são memórias que ficam para toda a vida, nós matávamos as vacas louras à pedrada para ver quem é que juntava mais corninhos. E depois íamos para a escola com aquele embrulhado no papel para ver quem é que tinha mais. Sim. Pois, são essas histórias. Na realidade, o que muitas vezes ouvimos estas histórias e é muito fácil fazer a ligação, pensar que estas tradições, se é que podemos chamar isto, foi um dos principais motivos para a espécie estar no momento como está. Na realidade, acreditamos que não. Ou seja, o que acontece é que nós estamos a afetar estes caravelhos já no final, muitas vezes no final da sua vida, e principalmente nos machos, em que grande parte deles, antes de serem caçados, já foram capazes de se reproduzir e fazer o seu papel com as meninas, e as meninas depois vão à vida delas, que essas não eram caçadas por causa dos cornos. As grandes pressões, e é ótimo ver essas histórias. Felizmente isso já não acontece hoje, já não se matam os bichos todos por diversas razões, pronto, é assim que é. Mas por um lado, hoje vemos que é mau, por outro lado, é o que permite hoje estarmos aqui a falar sobre eles e partilhar histórias e pensar como é que era no passado. E se calhar, se não sei onde viessem as vacas louras, se é que ainda costumam ir ao mesmo sítio, os sítios onde elas apareciam, neste momento, se calhar já desapareceram. Por exemplo, em casa dos meus avós está completamente diferente. Já não há carvalhos, há muito eucalipto, ou até não tem vegetação nenhuma. O que me preocupa, e é um tema isto dos carroixos, um tema que me é caro, porque isso nota-se a evolução que houve, no meu caso, negativa, porque o desaparecer destes bichinhos denota quando é que o nosso ecossistema está a ser totalmente alterado, de dia para dia. A minha preocupação é essa, embora seja, não sei porque é um bicho que eu já sigo a página da vaca loura no Facebook há muito tempo. Infelizmente ainda não pude estar em nenhuma atividade, era para estar amanhã que inscrevi-me, como a Susana sabe, e não posso. Surgiu outra coisa e eu não posso estar presente. Claro. Mas é um tema que me é muito caro. Claro. A fotografia que eu partilhei já é de 2015. Eu, por acaso, tinha mais ou menos na memória e fui aqui no arquivo a ver se encontrava e felizmente encontrei. Depois disso, tenho tido 2 ou 3 avistamentos que não registrei. Mas cada vez se vê menos isso. É que na minha infância era tão vulgar ver isso na natureza que dá-me pena, dá-me uma nostalgia enorme. Claro. E o trabalho que estamos a fazer, muito obrigado pela partilha, Sr. Anselmo. Nada. Que o trabalho que estamos a fazer vem mesmo por aí, ou seja, estamos, pelo menos onde elas ainda ocorrerem, onde ainda for possível fazer algo para evitar que elas apareçam completamente, que o consigamos fazer. É difícil, mas é esse o trabalho que estamos a tentar fazer. E muito obrigado, mais uma vez. Pronto. Eu vi aqui que já estão aqui umas questões. Temos mais 2 questões. Uma é: qual é a melhor hora do dia para observar o Platycerus spinifer? Um passeio durante o dia. Temos tido casos que eles vão ter com as pessoas, que aparecem no meio do caminho, estão nas flores, no meio dos ramos. Portanto, gostam de giestas. Não sabemos se está ligado à altura da floração, mas aparece mais ou menos. Aparece agora em maio e junho, por isso é quando as giestas estão em flor também. Mas os registros, a maior parte dos registros que nós recebemos é durante o dia e eles estão no meio dos ramos, mas pode ser que à noite também esteja mais comum. Não há informação e neste caso em particular para esta espécie não consigo precisar esses dados. Eu posso dar só mais chega. Claro. Eu geralmente, quando os vejo, é sempre ao anoitecer. A vaca loura. A vaca loura. Aí era outra. Estamos a falar dos pequeninos. O Platycerus. Sim.
A Os- vaca loura- Eu desliguei um bocadinho e. Não há problema. Eu ia mesmo agora falar sobre isso. A vaca loura, em particular, é mais ativa ao final do dia, ao anoitecer, é quando se vê a vaca loura a voar de um lado para o outro. No entanto, durante o dia podem ser vistas em determinadas árvores. Aquelas árvores que eu vos mostrei que tinham muitos tumores, muitas características diferentes, muito grandes. Nestas árvores, às vezes, elas agregam-se durante o dia e é possível ver 15, 16, ou 20 ou 30 de uma vez na mesma árvore. Em árvores particulares, o que acreditamos é que no passado isto era muito comum e ouvimos imensas histórias de pessoas que as viam assim aos pontapés em determinadas árvores e que agora ainda acontece, mas cada vez menos. Mas, de uma forma geral, os escaravelhos são mais ativos à noite, apesar de também poderem aparecer durante o dia. Tem a ver com medidas de defesa, com estarem mais escondidos, calor, não sei bem, podem ser várias coisas, mas vaca loura, ao final da noite, ao final da tarde, início da noite, nestas árvores, costuma ser a melhor altura. Por isso é que a atividade da manhã é ao final da tarde, sim. Exatamente. Portanto, a questão que estava colocada posteriormente era relacionada com o que acabaste de esclarecer, Sim. Eventualmente só a frisar que o Dorcus, se calhar esse pode ser durante o dia também observado. Sim, Pelo menos sim. tenho visto também assim Sim, durante, sim, sim. durante o dia, não tanto no período só ao entardecer ou noturno. Entretanto, há aqui outra questão que se relaciona com o trabalho de parceria que têm conseguido no âmbito do projeto Vaca Loura com as autarquias. Que trabalho é que tem sido Ok. atingido a esse nível? Esta é mais complicada. Pronto, mas consigo explicar alguns casos particulares e um mais real, que é onde eu estive a trabalhar nos últimos anos e onde estou neste momento a residir, que é o Conselho de Lousada. Pronto, só uma pequena informação. O projeto vacaloura.pt é completamente voluntário desde sempre e a ideia é mantê-lo assim enquanto for possível e que nos limita também muitas vezes a estabelecer grandes parcerias e grandes projetos. Vamos tentando manter a nossa missão sempre enquanto for possível e fazendo as coisas como der. Mas há alguns casos de sucesso. Temos alguns destes embaixadores que trabalham diretamente com municípios ou com entidades que são colaboradoras com o município, como é o caso do Geoparque Arouca, que aqui pela Susana tem feito uma ponte de também trazer estas ideias, estas iniciativas para o Conselho e que o município consiga fazer estas ações. Isto, pelos embaixadores, tem sido replicado em vários locais do país. E depois existe um caso particular que é o município de Lousada, onde eu trabalho, estou a residir neste momento e onde estive nos últimos 3 anos, que tem sido a vaca loura, cá chamada Cornélia, tem sido usada como um símbolo para muitas das ações que estão em curso, do ponto de vista da conservação da natureza. Influências pessoais ou não, o vereador do ambiente também gosta muito desta espécie, tem esta ligação também quando era mais novo, e tem sido uma das espécies símbolo de todo o trabalho que tem sido feito cá no Conselho. Eu não sei se estão a par, o município tem uma equipa de 13, 14 biólogos, técnicos de conservação da natureza a trabalhar, por isso é uma abordagem completamente diferente de tudo o que existe no país. E o meu projeto particular tem a ver com a proteção destas árvores de grande dimensão, os gigantes verdes, em que identificamos onde é que eles estão e quais são as características que cada uma destas árvores tem para proteger a biodiversidade, e que sabemos neste momento exatamente quais são as árvores que têm vacas louras e estamos a trabalhar para protegê-las. Se quiserem podem procurar Gigantes Verdes também no Facebook, nas redes sociais e seguir o projeto. Mas depois, por exemplo, o município também gera alguns espaços florestais e toda a madeira, se alguma árvore precisa ser abatida, é cortada ou são feitas podas, toda a madeira resultante destas intervenções é levada para este espaço florestal e é colocada de forma estratégica para criar abrigos para a biodiversidade, não pondo em risco a gestão do espaço e o usufruto das pessoas destes locais. E por isso, neste momento, temos uma floresta cheia de madeira morta que esperamos que nos próximos anos tenha impactos, à medida que vai sendo composta, seja um laboratório vivo e que se consiga provar também por cá que haver madeira morta nestes espaços não é um risco de segurança e tem benefícios para toda a gente. E depois usa a vaca loura em muitos dos projetos de comunicação. Por exemplo, foram compradas bicicletas elétricas para as pessoas circularem com as bicicletas partilhadas. O nome das bicicletas cá foi dado de Cornélias. As Cornélias são as bicicletas agora também. Foi criada uma paisagem protegida, com o logotipo é uma vaca loura, uma Cornélia, pronto.
etc. Ou seja, tentamos trazer estas memórias do passado, esta ligação das pessoas à cultura popular, também nas ações de conservação, e a vaca loura cá em particular tem sido um símbolo para tudo isto. É aquele expoente, aquele exemplo, não é perfeito, mas que onde a vaca loura tem tido um maior papel na parceria com municípios, mas há mais casos, que aos pouquinhos vão tendo ações. Neste momento estamos então com 50 parceiros, muitos deles ligados a municípios locais. Estamos agora a começar com Viseu, São Pedro do Sul, não a nível do município, mas pessoas no local a ter um papel ativo. Aveiros, Tarreja, Albergaria Velha, para pensar em que é que está mais próximo. E temos conseguido, a partir daí, fazer algumas pontes e fazer atividades e ações muito interessantes. Mas podemos sempre crescer. Neste momento não temos abertas inscrições para embaixadores, por ter papel, mas no próximo ano vamos abrir novamente, em princípio. Vamos ver como é que corre. E há sempre esta ponte de termos, cada um de nós, ser um ponto de ligação à comunidade local e trazer estas questões para os sítios onde estamos. E quem sabe chegar às autarquias e às pessoas que lá estão e fazer coisas mesmo à sério, como devem ser feitas. Mas não nos podemos esquecer que as autarquias não são a solução para tudo e que passa muito também, devem ser entidades que indicam caminhos ou indicam opções, mas cada um de nós, até se pensarmos que, por exemplo, a nível florestal, mais de 90% das florestas do nosso país são de privados, porque é que devem ser as entidades públicas a dizer o que é que deve ser feito? Porque não os proprietários privados assumirem a sua responsabilidade e trabalharem estas áreas em prol também da biodiversidade e tudo o resto. E aí também podemos ajudar. E normalmente também temos melhores resultados. Sim, por isso se tiverem uma floresta com carvalhos e querem ter vacas louras, podemos falar. Podemos encontrar aqui, ou tentar encontrar. Não vou lá olhar vacas louras, mas podemos trabalhar para que o habitat seja propício à espécie. Sim. Muito bem, o Sr. Anselmo quer colocar, Força. creio que sim, se eventualmente for necessário algum esclarecimento complementar, o Sr. Paulo está à vontade para solicitar esse esclarecimento. Foi o Sr. Só Paulo. uma coisa, Força. e para seguir o que o João estava a dizer, as entidades públicas, mais do que o papel ativo, devem ter um papel pedagógico. Sim. E as pessoas têm de fazer o resto, têm de perceber essa psicologia. Mas não era disso que eu ia falar. Eu ia dizer, os avistamentos que eu tenho da vaca loura, que eu tenho assistido, geralmente, por exemplo, da fotografia que eu partilhei, foi por baixo de um posto de iluminação pública. Elas estavam mesmo a cantar na estrada. Elas procuram a luz também, certo? Sim, de vez não é a espécie que é mais atraída para a luz, mas há vários casos em que ela é atraída, depende da lâmpada também, que ela é atraída e pode entrar na casa das pessoas e essas coisas todas. Mas sim, pode ser atraída também para a luz, sim, sem dúvida alguma. E mais uma questão, João. Força. O incremento dos inseticidas e dos pesticidas na agricultura também não pode contribuir para o desaparecimento dela? Pode. Para a em particular é um bocadinho mais difícil porque não estão lá os carvalhos. Às vezes estão, mas nem sempre estão. E é muito difícil de provar. Mas mesmo não conseguindo provar para a vaca loura, em princípio para todos os outros, ou para muitos outros organismos que vivem no espaço agrícola ou na periferia, tem um impacto. E como referi no início, nós falamos da vaca loura como um símbolo para falar de muitos outros organismos. E é sempre bom que quando estas questões surgem, podemos não estar a afetar a vaca loura, mas estamos a afetar tantos outros. E de um ponto de vista de conservação da natureza, todas as espécies são iguais. Uma mosca vale tanto como se calhar um elefante. Simplesmente têm funções diferentes e os números de exemplares são diferentes. Mas é uma vida e que estamos a afetar, e ao afetar essa vida estamos a afetar também todo o que estes seres vivos nos dão, direto ou indiretamente. Por isso, sim, os pesticidas são um problema, a transformação da paisagem é um problema, os incêndios são um problema, mas é possível encontrar soluções para tudo isto. Basta estarmos dispostos para tal. Dá mais trabalho, normalmente, mas traz mais benefícios. Força. Desculpa.
Foi pena, mas no momento estão em adoção manuais escolares do 10º ano de Biologia e Geologia e nos projetos poderia ter havido espaço de destaque para esse tema. Por exemplo, num dos manuais escolares, o animal selecionado para a capa da parte da Biologia foi um leão. Pois. Sim, isto é uma luta da conservação e da comunicação de ciência em Portugal. Muita gente, muitos biólogos, que infelizmente há mais destaque a conhecer o que é que existe no outro lado do mundo. E não digo que não seja importante, que é, mas falha muito este primeiro passo, que é saber o que é que está, como eu disse no início, também a 1 centímetro de nós, à porta da nossa casa, no jardim dos nossos avós, o que é que seja. E, por exemplo, em Lousada também tem sido feito um trabalho nessa componente de educação ambiental da biodiversidade local muito forte, em que são pelo menos 3 técnicos de educação ambiental que nos últimos anos foram a todas as turmas do Conselho falar de biodiversidade ou de outra temática, diversas temáticas que estão disponíveis. E que o que foi feito no município foi... O município tem uma equipa de técnicos de educação ambiental que tem mais de 60 atividades diferentes, do pré-escolar ao secundário, em que trabalham o programa educativo de cada disciplina, falando de biodiversidade. Por exemplo, podem dar uma aula de matemática falando de árvores, usando a trigonometria para medir a altura delas. Ou seja, vão buscar as temáticas que os alunos que devem aprender, mas trazem componentes do mundo real que está à volta deles, do sítio onde eles crescem e se desenvolvem e onde estão envolvidos, e que conseguem usar então o que os rodeia como exemplo para aprender as temáticas que devem aprender. Por isso fazem o currículo à medida que vão aprendendo também sobre o que os rodeia. Não tirando parte da questão dos leões, de tudo que está no outro lado do mundo, que é importante, mas falta aqui esta componente. E sem dúvida é um problema que, tanto para a vaca loura, mas como para as florestas, como para as pardarias marinhas, para tantas outras coisas que desaparecem. Se calhar até os geossítios da Arouca, que também ninguém fala nos currículos escolares. Já vai falando, já vão sendo abordados. Pronto, ótimo. Então somos nós que estamos mais atrasados. Mas é um processo. Espero nos próximos anos estarmos lá. Sim, é um processo, exatamente. Sim. Sim, é verdade. Ainda há muito trabalho a ser feito a esse nível. Posso fazer uma questão? Claro. Como é que é feita a conciliação entre a exigência que é colocada ao nível da lei no que respeita às faixas de gestão de combustível e a parte da conservação, neste caso em particular, destes animais? No vosso município, em Lousada, têm feito algo a este nível no sentido de conservar estas áreas? Como é que estão a gerir esta problemática, no fundo? Essa é lixada. Yeah. É difícil. Faixa de gestão de combustível. É um problema que nós temos, não é? Porque estamos aqui entre aquilo que a lei exige e aquilo que seria o ideal também em termos de conservação. Sim, o que nós temos feito é tentado estudar e encontrar soluções que consigam cumprir a lei, mas não destruindo tudo. Ou seja, há um processo mais de gestão seletiva e que consigam também integrar questões de conservação nestas áreas, mas depois há muitas variáveis aqui no meio. Depende de quem é a entidade que está a fazer este processo, porque a questão das faixas de gestão de combustíveis não é só o município a fazer a limpeza. Temos aí as redes, temos as autoestradas, temos mais não sei quantas, e cada uma delas faz o que lhes apetece. E cá estamos a tentar trabalhar com estas entidades, a Infraestruturas Portugal, etc. Temos de tentar trabalhar com eles, pelo menos nas áreas que o município gera, e sempre que é possível tentamos fazer limpezas seletivas, ou seja, não cortamos tudo, e tentamos trabalhar a questão da conservação nesses espaços, criando novas soluções que diminuem os riscos de segurança. Estamos a estabelecer parcerias com estas entidades também para replicar as ações que o município faz nas áreas deles, encontrar novas soluções. Uma das coisas que gostávamos muito de tentar fazer e que vamos mesmo tentar fazer este ano, que é, há faixas de gestão de combustível e isso tem de ser limpo, mas tudo o que está à volta pode ser melhorado e pode-se reconverter a paisagem para diminuir o risco que a faixa de gestão de combustível tenta evitar. Ou seja, não queremos limitar aquela área e imaginem, uma linha de média tensão. É tudo rapado por baixo, passados 2 metros tem um eucaliptal gigante e que se houver um incêndio passa muito rapidamente de um lado para o outro.
O que nós queremos trabalhar, por exemplo, vamos tentar, não é garantido, é converter uma pequena faixa contígua à faixa de gestão de combustível para ser de conservação e diminuir os riscos, por exemplo. É encontrar alternativas que vão ao encontro da lei. É difícil. E neste momento somos 14, é mais fácil. E pronto, mas é difícil, mas é possível fazer coisas. Sim. Mas a lei está em revisão, que é ótimo. Também. Pois está, já devia ter sido revista. Entretanto, Pedro Quaresma, a nível municipal também existe um papel na definição das faixas de gestão de combustível. Sim. As faixas são geridas pelo município, a definição das faixas são geridas pelos municípios, mas as ações de limpeza cabem a cada uma das entidades que é responsável pela área ou pelo património que está associado. Por exemplo, o município, cá em particular em Lousada, ok, não vai ser revisto nesse sentido. Bem, mas o que eu tenho, estou a par, se calhar sim ou não. Pedro, podes falar? Sim, podes falar, Pedro, claro que sim. O que eu tinha Pedro é nosso parceiro, é da Associação Força. Florestal entre Douro e Boga. Não, sabe muito mais do que eu, estou aqui a falar para nada. Não, isto é uma velha. Não estás a dizer nada. Isto é uma velha luta, é uma luta que está a ser identificada porque neste momento está a ser redigido o novo plano para 2030, neste caso o Plano Municipal de Arouca, e é uma velha luta que estamos a ter, que não podemos chegar a todas as áreas, independentemente de terem carvalhos, castanheiros, sobreiros, ou eucaliptos e pinheiros, e tratá-las todas da mesma forma. Não pode ser. E é isso que está... mas é isso que está a ser feito. Pois está. Porque a Câmara é que identifica as estradas, por exemplo, que têm que ser ou não limpas no plano municipal. E, portanto, esse papel tem que ser tido com muito mais atenção. Tem. Há aqui várias componentes que estão associadas, sem dúvida, e obrigado, Pedro, pela partilha. Mas penso também, por exemplo, que a revisão que está a ser feita vai permitir, espero que permita no futuro também, que, por exemplo, a altura que os matos podem estar e que as diferentes espécies podem estar, por exemplo, na média e alta tensão, penso que está a ser revisto. Se não estiver, pode-me corrigir. Mas, por exemplo, neste momento, numa média tensão, acho que não pode ter mais de 50 centímetros de altura um mato, e que deve ser rapado acima disso. As ervas são 20 centímetros. É isso. 20 centímetros. Exato, não é nada. Ou seja, não é nada. Isto logo, a parte da alimentação animal é logo cortada de base. Exato. Mas eu acho que isso não vai ser revisto na nova lei. Não vai por aí. Certeza. Acho que ainda não há informação disponível, já ouvi de tudo, por isso é esperar para ver o que aparece. Não, eu só aqui uma preocupação. Claro, nomeadamente às linhas de alta tensão, o que me custa é que com a justificação de estarmos a plantar madronheiros, pinheiros mansos, oliveiras, não tem, acho que muito bem, mas estão-se a fazer mobilizações de solo a favor do declive, coisas inconsequentes, completamente aberrantes, e que ninguém levanta a voz. Sim. E, portanto, ou seja, estamos a destruir a parte do ecossistema do solo para estarmos a plantar, ou seja, para estarmos a justificar a plantação de espécies autóctones. Sim. Isso não tem lógica nenhuma. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Se tem a ver com esta moda de plantar árvores a torto e a direito, e que quem é que vai plantar mais árvores numa pequena ação? Em Lousada as plantações são todas feitas à enxada. Ou seja, chegamos a um sítio e cada pessoa escava o seu buraco e mete lá a árvore que nós indicamos que deve ser plantada naquele sítio. E não chega lá uma retro a ouvir aquilo tudo ao contrário, faz os buracos todos e as pessoas vão lá pôr a plantinha e fazer que tapam. E pronto. Tem a ver com modas, tem a ver com a forma como as pessoas querem fazer as coisas, se é para o show-off ou se é para ser bem feito. Isto são depois outras questões e uma discussão que se calhar... Pedro, vai estar connosco amanhã? Claro que sim. Perfeito. Então falamos amanhã, vai ser mais divertido. Temos muito que falar. Claro que sim, com todo o gosto. Pronto. Obrigado, mais uma vez. Há aqui outra questão. Há aqui outra questão que se relaciona... Já a leste, já tiveste a oportunidade de ler. Eventualmente a questão dos abrigos que... Sim. Okay. Posso ligar aí, sem problema. Pronto. A criação em cativeiro desta espécie já foi feita em alguns países, há pessoas que o fazem. Demora, é um processo chato, controlado e que tem que ter autorizações do Estado, sendo uma espécie protegida. Há quem o faça.
nós não o fazemos, ter autorizações é muito difícil e é um processo chatíssimo, com muita dificuldade de implementação e as taxas de sucesso também são baixíssimas. O que tentamos fazer é, acima de tudo, trabalhando os habitats, mais madeira morta, protegendo o que existe e tentando expandir um bocadinho. E o que fazemos, em particular, é fazer os abrigos, que não são mesmo abrigos, não é para eles se esconderem. O que nós fazemos é enterrar madeira morta no solo, para imitar as raízes que os carvalhos têm, e que a vaca loura possa procurar e colonizar, meter lá os seus ovos, e aquilo fica lá a decompor durante vários anos. Para estes abrigos, normalmente utilizamos alguma árvore que morreu de forma natural, ou então madeira de podas, ramos um bocadinho maiores, e que depois são enterrados, e depois, não sei se amanhã não vamos ter a oportunidade, mas fica aqui o desafio para desafiarem a Susana, para me convidarem a ir à Arouca fazer abrigos. E depois Estás todos replicam nas convidada. vossas casas. Estás sempre convidado para vir cá. Sei que sim, então vou meter contigo. Mas Eu arranjo a madeira das podas. perfeito. De carvalho, Pedro? Sim. Perfeito. Isto aqui a Perfeito. parceria é o que salva. Então amanhã falamos. Amanhã falamos. Eu posso fazer os buracos lá, por isso. Perfeito. A enxada. Perfeito. Vamos a isso então. Okay. Posso-vos mostrar aqui. Não tenho aqui as fotos, desculpem. Ia-vos mostrar uma destas estruturas gigantes que nós fizemos cá em Lousada, mas não tenho aqui fotos no computador, está tudo no telemóvel. Amanhã mostro, para quem estiver connosco. Desculpem estar a direcionar a conversa para o amanhã, mas se calhar posso já perguntar. Sim, claro. Creio que só não está um dos participantes presente. Ok, está bem, pronto. Pela revisão Tudo bem. A atividade está agendada para as 5h30, que é uma hora para ver vacas louras, é um bocadinho cedo, e que na realidade seria, o que nós normalmente fazemos é uma pequena introdução à temática antes de dar um passeio e dar a conhecer. Como já fizemos isso hoje, e estamos cá os participantes todos que vão estar amanhã, eu questiono se não se importavam de começar um bocadinho mais tarde, por volta das 7, talvez, em vez de ser às 5h30 começámos às 7, e estávamos depois à vontade até às 9h30, podemos atrasar um bocadinho se houver muitas vacas louras a voar, ou a conversa estiver a ser interessante, e é só porque senão vamos estar ali algum tempo sem, que se calhar não faz tanto sentido, para não estar a replicar, a repetir o que estou a dizer hoje, e se achassem bem também facilitava, que eu ainda tenho de ir até a Arouca, e assim podia dormir mais uma horita e não me enganava tanto depois na conversa, se não se importassem. De manhã tenho coisas para fazer, mas pronto. Se acharem bem, se não houver problema da vossa parte... Sim, há pessoas que já estão a dar feedback, o Paulo, okay. Não sei, a esposa do Paulo, creio que ela está a dar feedback eventualmente pelas duas pessoas. Ok. De qualquer forma, eu sugeria, Susana, enviares um e-mail para os participantes. Eu envio um e-mail ou então uma mensagem também, para que seja mais certo que o Pedro também já respondeu, a professora Elisa também. Sim, ok. Obrigado. E desculpem esta mudança assim à última da hora, mas assim também não dá tempo para tudo, dá para estarmos à vontade e fazemos, não estamos ali a encher chouriços, como costumo dizer. Mas, desculpa, sim, eventualmente para quem não for de cá, também tem a oportunidade para passar uma parte do seu tempo, do período da tarde ou do dia, pelo território, conhecer outros pontos e outros locais de interesse que ainda não tenham tido a oportunidade de visitar. Portanto, creio que só me falta mesmo confirmar uma pessoa que não está presente neste webinar. E jantar em Arouca, claro. Sim, um jantar lancharado, um lanche jantarado. Muito bem. Estamos, portanto... Pronto, se não se importarem, desculpem esta mudança, mas não há qualquer problema. Portanto, estamos brevemente a encerrar este webinar. Espero que todos tenham ficado mais esclarecidos acerca destes escaravelhos que dependem da madeira morta e mais sensíveis para a importância de termos esta madeira disponível em diferentes locais para que estas espécies continuem a ocorrer e para que tudo o resto, aquilo que já foi referido pelo Gonçalo no início, esteja também assegurado, desde a devolução de nutrientes ao solo, a regulação da água e por aí fora. Portanto, agora
passo a convidar-vos para o próximo webinar, que, pegando na anotação que fiz dos dados apresentados, há pouco pelo João Gonçalo, comentava que os peixes têm 40% ou correspondem, não é, 40% das espécies com maior grau de ameaça, ou do grupo com maior grau de ameaça, e este será realmente o nosso próximo tema. No próximo dia 2 e 3 de julho, com o Filipe Ribeiro, da Universidade de Lisboa, que vai então falar-nos dos peixes que ocorrem aqui no nosso território. Felizmente temos diversas espécies que são endemismos ibéricos. Portanto, temos o webinar à sexta, às 21h, como habitual, e depois no sábado, no período da manhã, será a saída de campo, no caso, no Rio Paiva, para fazermos então captura, identificação e conhecermos algumas técnicas associadas então à captura do peixe. Posto isto, gostaria mais uma vez de agradecer a todos os presentes por estarem aqui connosco esta sexta-feira à noite, e um agradecimento em especial ao João Gonçalo, que sei perfeitamente que tem imensas coisas sob sua responsabilidade e, portanto, fico muito agradecida pelo facto de ter dispensado um pouco do seu tempo para estar aqui connosco e nos esclarecido melhor sobre a importância destes seres vivos. Muito obrigada, em nome da Associação Geoparque e em nome do município de Aroca, porque este programa que estamos a dinamizar também é fruto desta parceria entre as duas entidades, daí estar também a agradecer em nome dessas mesmas duas entidades. Muito obrigada a todos e uma boa noite e um bom fim de semana, e para quem vier amanhã à saída, até amanhã. João, não sei se queres... Muito obrigado a todos. Não, é só agradecer também. Muito obrigado a todos e amanhã vamos lá então. Nós, como embaixadores, costumamos dizer que quando vamos às vacas louras, vamos todos avacalhar. Pronto, esperamos ter sucesso. Por isso, até amanhã. Continuação, boa noite e obrigado por terem estado presentes. Obrigada a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, até amanhã. Boa noite.